Pai do Senhor, vou tentar gravar esse vídeo aqui, que é muito barulho lá fora, mas o tema é: para ser apóstolo, tem que ter qual perfil, qual características? Primeiramente, Romanos vai nos ensinar. O apóstolo Paulo, ele recebe a graça ali, caminhando ali para Damasco, para perseguir os primeiros cristãos, para perseguir a igreja. Cristo aparece, o apóstolo Paulo, do Atos dos Apóstolos 3 em diante, vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo. Quem tu persegue? Então, quem persegue a igreja, quem persegue os apóstolos, persegue Cristo. Então, para ser apóstolo, tem que ter essa revelação que o apóstolo Paulo teve ali naquele deserto de Damasco. Romanos, nós temos esse aprendizado, ó. Romanos 1:5, ó. E do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em meu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. Ó. Escolhido. Porque foi dado essa graça de ele anunciar o evangelho. Foi dado esse pastoreio por graça, por revelação divina. Para ser apóstolo, você tem que ter essa mesma visão, esse mesmo ocorrido, para você ser apóstolo nessa autoridade. Você vê uma autoridade de apóstolos, mas sem ter essa realidade, sem ter esse pastoreio, sem ter essa graça, sem ter essa revelação do alto da glória. Atos dos Apóstolos 9, como eu falei aqui, olha só que interessante. 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Olha só. Para você ser apóstolo, como você vê essa atualidade. Apóstolo Agenor Duque, apóstolo Valdomiro Santiago, apóstola, bispo. Você tem que ter esse pastoreio. Você tem que ter essa revelação para ser apóstolo. Ninguém pode se auto-ungir apóstolo. É uma heresia. Aliás, apóstolo ali, para eleger no lugar de Judas, teve um curso de 100 pessoas. Pedro, pontífice, que pastoreava. Deitou a sorte em quem? Matias, que foi incorporado aos 11. Matias foi 12. No lugar de Judas. Não é bagunçado para você ser apóstolo, meu irmão. Gálatas é muito barulho mesmo, cara. Infelizmente. Efésios 1, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Efésio, e ao qual creem em Jesus Cristo. Ó. Gálatas. Olha que interessante. E o evangelho pregado por mim não tem nada de homem, nem aprendi de homem. É do alto e da glória, em João 7,14 ali. A minha doutrina é minha do alto, que vem do alto da glória. 11, ó. Seguros, vos irmãos, em nome o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi e nem aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo, judeu, como exército, perseguia a igreja de Deus, ó, e assolava. Ó. Olha só que interessante. Hoje nós vemos esse evangelho sendo pregado. Não é um evangelho vinda da graça, da glória, do alto, não. É um evangelho vinda de homens. Doutrinas de homem. Pastoreio de homem. Que auto se unge apóstolo. Auto se unge bispo. Que funda uma igreja. Antes era um botequinho. Funda uma igreja. Faz uma congregação ali. Quer ter o pastoreio. Quer ligar, quer desligar. Quer enviar, quer desenviar. Romanos 10, como pregarão se não for enviado? Em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, envio vocês. Soprou o Espírito Santo. Quem você perdoar vai ser perdoado. Atos dos Apóstolos 1 e 2. Aquele que ele escolheu. Mateus 10. Os 12. Foi confiado. Pastoreio a 1. João 21. No 15, 17. Pedro apacenta meus ovelhas. Pedro apacenta meus ovelhas. Pedro apacenta meus cordeiros.
Interessante, quando o apóstolo Paulo se converte, ele vai lá em Jerusalém para ser reconhecido. Gálatas 2, ó. Ao contrário, 7. Viria que a evangelização dos circuncisos era confiado, como dos circuncisos, a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro, apóstolo circunciso, fez também de mim, dos pagãos, Tiago, Cefo e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim. A Barnabé, em sinal de pleno acordo, ó. Foram enviados, foi lá em Jerusalém, ser conhecido por Cefa. Tiago, que era bispo ali de Jerusalém, foi conhecido por Cefa, que é Pedro, que deu pastoreio a Pedro. Para o apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo, ele estava pregando, mas sem o pastoreio. Ele teve que ir lá em Jerusalém reconhecer o pastoreio e a graça dado por revelação ali em Damasco. Para ele pregar o evangelho, para ele ter autoridade, para ele pegar a igreja. Para ele não fazer o que ele estava fazendo no judaísmo, perseguir. É só que interessante, meu. E os caras lêem a Bíblia, estuda, prega e faz a mesma cagada. Não mostra isso para as pessoas. Gálatas 1, ó. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, ressuscitou dos mortos. Aí só João. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava é mesmo as apóstolos 2,42, observar a doutrina dos apóstolos, mesmo a doutrina dos apóstolos. E mesmo o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, os apóstolos pregavam. O mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregava, Pedro pregava, Tiago pregava, os discípulos pregavam, é o mesmo esse evangelho aqui, ó. João 7, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo, de onde vem esses conhecimentos da Escritura? E respondeu Jesus, a minha doutrina é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina é de Deus, você fala de mim mesmo. Glória a Deus. Tem várias coisas aqui, mas já está amplo para você entender. Para você ser apóstolo, tem que ter o pastoreio. Tem que caminhar desde o batismo de João Batista, que vai dizer Atos dos Apóstolos ali, até a ressurreição. Jesus vai ser arrebatado para você ser apóstolo. Mas, para você ser apóstolo, tem que caminhar com Cristo. Os bispos, os padres são sucessores, porque ele está citronizado na igreja, que é a coluna sustentável da verdade. O apóstolo Paulo perseguia a igreja. Depois de se converter, começou a defender a igreja. Pregar um só o evangelho. Quem escreve é apóstolo Paulo. A igreja é a coluna sustentável da verdade. Se eu tardar, se estiver no erro, se eu for buscar outras doutrinas, se eu for buscar outro evangelho, a igreja é a coluna, meu irmão. Não há dois evangelhos pregados. São pessoas que semeiam. São pastores que saem da igreja e semeiam outro evangelho. Sem o magistério, sem pastoreio, que fica se auto-ungindo com unção de Benihim. Apóstolo. Mas não pode, meu irmão. Só quem pode ser apóstolo, quem caminhou com Jesus Cristo, que é muito difícil esses pastores. Para ser apóstolo tem que ter a mesma revelação. Ficar cego igual o apóstolo Paulo e ser curado pelos discípulos, Ananias. E ser batizado na igreja. Para ser apóstolo. Por revelação divina. Não adivinhação, sonho, loucura da cabeça de algum profeta, de um pastorzinho meia boca. Olha só que interessante. Tem argumento, meu irmão. Ali, Atos dos Apóstolos 9, 26, 30, o apóstolo Paulo vai lá em Jerusalém. Barnabé vai até o apóstolo Paulo. E vai lá em Jerusalém ser reconhecido pelos apóstolos. Para ser reconhecida a graça. Mateus 1, 4, ali Jesus escolheu os 12. Para ser apóstolo. Se você quer seguir esses caras que se autodenomina apóstolo, vai em frente. Seja feliz. Mas isso é contra a hierarquia da Bíblia. A hierarquia do magistério. Porque Efésios 4 e 5 é um só corpo, uma só fé, um só batismo e um só paráclito. Dos Apóstolos 2 desce só um Espírito Santo, tinha romano, tinha grego, tinha persa, tinha egípcio, tinha árabe, só entendia uma só própria língua materna para não ter essa divisão. Para ter um só pastor, Jesus poderia ter dado pastor para todos, não deu só para Pedro. Para não ter essa confusão. Em Atos dos Apóstolos 10 ali, 15, 7. Deus me escolheu da minha boca para anunciar aos pagãos. A pastorear. A enviar.
Glória a Deus, aleluia.